Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Saúde Digital. Meu nome é Luciana. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse universo feminino, aí pensando no Outubro Rosa. E hoje eu trouxe uma convidada bastante especial, a doutora Cláudia. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Meu nome é Cláudia, sou ginecologista do Ambulatório Transcender e atendo a população transexual da cidade de Campinas. Doutora, o que é sexualidade? Sexualidade é encontro, é intimidade, é a busca pela saúde através do prazer. Sexualidade é qualidade de vida. Doutora, é muito difícil falar desse assunto ainda hoje? É difícil. Na verdade, principalmente dentro da área da saúde, você tem a tendência a associar sexo com DST, com planejamento familiar, com anticoncepção, mas não com a sexualidade. E as mulheres, homens trans, mulheres trans, ainda têm muita dificuldade de se encontrar nessa sexualidade, nesse mundo da sexualidade, e encontram muitas barreiras para procurar um serviço de saúde? Eu acho que sim, acho que em vários setores, né? A sexualidade do jovem é difícil porque tem vergonha, tem tabus, tem medo de perguntar. A sexualidade do idoso é difícil porque é feio depois de velho. Existem tabus a serem rompidos. A sexualidade da população trans também não é simples, porque a pessoa ela tem que brigar para existir, ela tem que brigar para dizer: eu sou um homem com útero, eu sou uma mulher com pênis, eu sou não binário. Então, isso já é difícil existir. A hora que você tenta compartilhar essa existência, muitas vezes fica muito difícil. Muito difícil sair para paquerar, muito difícil trocar. É bem complicado. Eu acho ainda complicado para nós, assim, adultos, e que estamos numa geração que estamos com filhos aí na adolescência, né? E, assim, quando que é legal começar a falar de sexualidade com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com alguém que venha nos procurar para falar sobre isso? Eu acho que não tem idade certa. Eu acho que começa pelos exemplos, né? Porque sexualidade é carinho, é estar feliz, é estar junto. Então, quando você está com seu parceiro numa situação de cozinhar o jantar, mas estão trocando, estão dando as mãos, estão rindo, estão conversando, isso já é sexualidade. E a criança já vai ver esta sexualidade acontecendo de forma natural. Mas eu acho sim que a hora que a criança começa a perguntar é a hora. Pergunta tem que ser respondida. Sim. Existe alguma maneira assim mais fácil? Qual o caminho, assim, responder somente aquilo que foi perguntado? É explorar mais sobre esse assunto? Esperar uma oportunidade que veja lá uma liçãozinha de casa que aborde algo sobre o tema?
é por esse caminho que a gente deve, ou existem outros sinais assim que seja um pouco mais claro, que a gente às vezes ainda não percebeu, mas que a criança ou o adolescente ou até o adulto jovem, que a gente possa perceber e não assim, às vezes, porque às vezes eles também têm vergonha, né, de perguntar para a gente como que é esse universo, assim. Eu acho que é bastante delicado porque mães e pais nunca estão preparados para isso. A impressão que dá falar sobre sexualidade com as crianças é abrir as asas deles e começar a pensar em deixar eles voarem. Então, eu acho que nenhum pai e mãe está pronto. E aí a conversa fica truncada mesmo. A criança, o adolescente está morrendo de vergonha e o pai e a mãe também. Ou o responsável, quem quer que seja. Uhum. Então, a conversa nunca é simples, mas eu acho que existem... eu não trouxe nada aqui, mas existem livros sobre isso, inclusive livros para adolescentes e livros infantis, que ajudam bastante. Se a conversa não sai espontaneamente, discutir isso numa leitura vale a pena. Mas também não acho que seja uma discussão fácil, porque a gente foi criada numa sociedade onde isso é realmente um tabu. Mas acho importante que isso seja discutido dentro de casa. Assim como acho importante que seja discutido na escola, né? Existem aí umas questões da ideologia sexual, que tem gente que não quer aula de sexologia na escola, mas às vezes a pessoa não tem em casa uma orientação. E isso acaba fazendo com que, ao invés dela ter uma sexualidade responsável, ela vai ser aquela pessoa que vai engravidar na adolescência, que vai sofrer a sexualidade e não viver. Uhum. Então, eu acho importantíssimo que esse tema seja debatido em casa, mas eu acho muito importante que seja debatido na escola, porque nem todas as casas conseguem ter esse debate. Eu acho que viver num lar assim acolhedor, né, onde que você, sem tentar um pouquinho, sem abrir seu coração, a gente fala às vezes as coisas sobre sexualidade com nossos filhos com um pouquinho de vergonha, com um pouquinho de timidez, mas eu acho também um momento da gente aprender junto, né? A aprender a ajudar os nossos filhos, a acolher melhor os nossos filhos, para que eles tenham uma vida adulta mais tranquila, né? Porque são muitos tabus, são muitos preconceitos, né? Que todos nós somos sujeitos a passar, né? Então, a família é um lugar mais acolhedor e que poderia... acolher essas questões de sexualidade, assim, com maior tranquilidade, né? E, assim, quando a pessoa chega numa vida adulta e que ela tenha alguma dificuldade, né, com o seu corpo, alguma dúvida com o seu corpo, se a gente não consegue crescer aí num ambiente onde a gente pode mostrar, né, aquilo que a gente aquilo que a gente se sente como, né, a gente tem ajuda para procurar aí em algum lugar de referência, de centro de saúde, em algum ambiente que a gente possa discutir um pouco melhor isso? Eu estou entendendo que você está me falando de identidade de gênero. Isso. As pessoas que nasceram e a elas foi atribuído um gênero e que ao chegar na adolescência, na vida adulta, se percebem
não se encontram nesse gênero atribuído ao nascimento. Se percebem diferentes. Então, isso é bastante complicado, bastante difícil, e é a minha população. Primeiro que existe uma negação, né? Uma negação da família, porque essa diferença entre o gênero atribuído e o gênero vivido, ela normalmente aparece na infância, ela aparece antes da sexualidade aparecer, e existe uma primeira reação de negação, tanto por parte da família, quanto por parte da pessoa, que não consegue entender. Né? Às vezes porque é muito criança, às vezes porque se nega mesmo num primeiro momento. Mas em algum momento, e normalmente isso é a adolescência, em algum momento, na hora da explosão hormonal, isso precisa aparecer, né? A pessoa começa a construir a sua personalidade, e essa diferença precisa aparecer. E aí existem muitas dúvidas, muitas angústias, e o nosso ambulatório serve para isso. O processo de afirmação de gênero, que é um processo, inclusive instituído pelo Ministério da Saúde hoje, é um processo que ajuda a pessoa a afirmar o seu próprio gênero, por via de cirurgias, se forem necessárias, mas não significa que todo mundo queira fazer cirurgia para mudar o corpo. Por via de hormonioterapia, se for esse o caso, se for isso que a pessoa precisa nesse momento. Por via de acompanhamento psicológico, porque às vezes isso vem carregado de muita dor, porque ninguém quer ser diferente numa sociedade onde os diferentes são maltratados. Né? Qualquer pessoa hoje que foge da heterocisnormatividade, ela sofre violência. Ela sofre violência dentro de casa, ela sofre violência na escola, ela sofre violência nas ruas. Né? O Brasil é o país que mais mata a população transexual do mundo. O segundo lugar é menos que a metade. Nossa. Ela mata mais que o Irã, onde a homossexualidade é proibida e da cadeia. Ela mata mais que os países aí em Guerra Santa. O Brasil mata mais que todo o mundo há 15 anos. Eu falo há 15 anos porque há 15 anos é que começaram a monitorar isso. Antes não tinha monitoramento. Então, a pessoa que é diferente, que foge da heterocisnorma, ela sofre violência. Não tem como negar isso. E aí é óbvio, ninguém quer ser diferente. Só que a pessoa precisa existir, né? Ninguém quer sofrer violência, ninguém quer apanhar na rua por nada, ninguém quer ter medo de voltar para casa à noite e não chegar em casa, mas ela precisa existir, ela precisa ir para balada, ela precisa ir trabalhar, ela precisa se maquiar, ela precisa se montar, ela precisa existir. E isso é muito difícil, às vezes precisa de ajuda mesmo. E nós estamos lá para isso. O Ambulatório Transcender é um ambulatório para questões de gênero. Sejam questões graves, sérias, que exijam uma cirurgia no final, né, uma hormonioterapia no final. Seja questões simples, né? Não sei o que está acontecendo comigo. Tem alguma idade mínima para procurar o ambulatório? O nosso ambulatório atende
pessoas com questões de gênero a partir dos 16 anos. Mas não tem uma idade mínima para ela ter questões de gênero. Então, existe o ambulatório da Unicamp, o Ambigem, que atende, inclusive, crianças. E nesse caso de se for alguma criança nesse ambulatório ou algum adolescente aí, ele precisa ir acompanhado do responsável? Pelo menos uma vez ele precisa ir acompanhado. Primeiro porque a família fica muito angustiada. Então, acho que ajuda muito a comunicação entre o usuário e a própria família, se a família é orientada. Então, essa é uma das nossas funções. Ajudar a família a estar bem orientada, bem informada sobre esse processo, para que a família possa ajudar esse usuário. E, por exemplo, eu posso imaginar que também seja um momento difícil, né, para o familiar, né, que de repente criou a criança para ser aquela determinada sexualidade que ela nasceu e mudar. Eu acho que também para os pais pode ser um processo difícil. Eles também encontram apoio nesse ambulatório? Nós recebemos muitos pais. Óbvio que a função do ambulatório é tratar o usuário com questões de gênero, mas nossa função também é a de orientação. Então, a gente não tem como fazer, por exemplo, um acompanhamento psicológico para esse pai. Ele será encaminhado para o serviço de saúde mental do próprio centro de saúde dele, caso seja o caso. Mas sim, nós fazemos orientação até para posicioná-lo, né, dentro do que está na governabilidade dele e do que não está. Né? Em relação à parte sexual mesmo, se encontrar, eles podem passar por um processo de dificuldade, mas esse processo, ele interfere muito no desempenho sexual da pessoa também? Eu acho que isso é uma questão muito individual, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que precisa ficar clara não é porque eu sou um homem trans que eu obrigatoriamente tenho uma orientação hétero e vou gostar de mulheres. A gente tenta não dividir mais nada de uma forma binária. Então, as pessoas podem gostar de pessoas, se interessar por pessoas, ter atração por pessoas, sejam homens, mulheres, cis, trans, não binários. E estar bem, a primeira coisa é você se aceitar e estar bem para poder estar bem com o outro. Então, isso para algumas pessoas, e normalmente é muito associado. Quem sofre menos transfobia tem menos dificuldade nesta área. Então, arrumar uma namorada, um namorado, um namorade, tem a ver com você estar bem. E você, quanto mais transfobia você sofre, mais difícil fica se relacionar com o próximo, mais difícil fica confiar no próximo. Então, obviamente, a sexualidade fica prejudicada. E isso também pode ser um motivo pelo qual a pessoa procure também um ambulatório para tirar essas dúvidas também, né? Com certeza, mas eu acho que a coisa tá mais embaixo. Anterior à troca com o outro, está a busca de existir, está a busca de se afirmar como sujeito. Então, a busca pelo ambulatório é uma tentativa de se afirmar no mundo como sujeito.
E é legal. E aí depois, com isso mais claro, eu acredito que com isso mais claro no seu ser, na sua mente, assim, fique mais fácil de você se realizar sexualmente também, né? Opa. Tem alguma dificuldade, digamos assim, eu falo mais em problemas de saúde que estejam muito relacionados com essa situação, com esse tipo de população que se atende? Essa população tem... Eu não trouxe nenhum dado de literatura aqui, mas a gente tem muito trabalho sobre isso. Ela tem muito mais depressão que a população geral, muito mais transtorno de ansiedade, muito mais tentativa de suicídio por conta da violência vivida por uma vida inteira, né? É uma negação da existência de forma brutal, porque não é uma negação, não vai comer isso, filha, que você vai engordar, não é isso. Não anda assim, não fala desse jeito, não é assim que homem tem que se portar, essa não é uma postura de menina. Isso na escola, né? Isso em casa, na escola, no trabalho, que não consegue arrumar. Então, esta população tem sim um risco maior de depressão, um risco maior de transtorno de ansiedade, um risco maior de uso de substância de forma abusiva, álcool, drogas. Elas têm riscos à saúde inerentes à violência sofrida por uma vida inteira. Então, isso tem que ser cuidado. Isso também é uma coisa bastante olhada no nosso ambulatório. E essas pessoas, elas percebem isso, que elas estão depressivas, que elas estão com algum outro problema? Ou elas só percebem isso quando, de repente, procuram uma ajuda profissional e aí o profissional de saúde percebe que tem algo a mais aí do que só essas questões sexuais? É fácil para eles identificarem isso ou não? Eles chegam com esse sintoma perguntando para vocês, pedindo ajuda, não? Às vezes sim, às vezes não. Isso é uma pergunta interessante, porque esta violência é tão internalizada e acontece tanto e tantas vezes que às vezes a pessoa entende que ela tem uma depressão, mas porque ela é louca, porque ela não consegue fazer a associação de que ela é vítima de violência. Isso é muito complicado. E que é muito comum em qualquer tipo de violência, né? Mas é muito delicado. Ela se sente deprimida, se sente ansiosa, angustiada, tenta suicídio, mas não necessariamente associa com a violência internalizada. Sim. As pessoas, quando elas procuram ajuda, elas estão sempre associadas. Eu queria saber, assim, na porcentagem, falando assim de porcentagem, as pessoas que procuram o ambulatório, qual que é a porcentagem de que elas já estão bem resolvidas e elas querem uma mudança hormonal, ou só o hormônio, ou na tentativa de buscar uma cirurgia para trocar de sexo, ou elas sempre vêm com uma bagagem aí dessa dúvida? Se você me pergunta em termos de números, eu vou dizer que a maioria está em sofrimento. Mas não são todos. Agora, uma coisa que é importante é que
quem não está em sofrimento é porque tem apoio. Eu tenho muito medo de falar apoio familiar, mãe e pai. Primeiro que eu acho que as famílias não necessariamente precisam ser mãe e pai. Mas, às vezes, o apoio familiar é da tia, da avó distante, é apoio. Então, um usuário que tem apoio, ele não chega em sofrimento. Ele chega falando, ó, eu existo, mas eu gostaria de modificar meu corpo, é isso que eu quero. O que chega em sofrimento, normalmente, é o que tem menos apoio. Sim. E dentro desse ambulatório, é fácil esse acompanhamento médico? Como que é? Porque a gente pensa, né, que esse tratamento hormonal para uma mudança de sexo ou uma cirurgia, deve ser tudo muito caro. Será que isso tem no SUS? Como que é? É fácil esse manejo dentro do SUS? Tem que passar por algum tratamento? Como que se dá esse tratamento? A pessoa que tenha qualquer questão de gênero precisa buscar o seu centro de saúde de referência, porque ela precisa estar com o cadastro atualizado. É a única exigência que a prefeitura precisa ter esse cadastro atualizado. Uma vez o cadastro atualizado, você vai passar por uma consulta de acolhimento no seu centro de saúde e vai solicitar um encaminhamento para o ambulatório Transcender. Qualquer profissional, não precisa ser o médico, você não precisa passar por uma consulta médica para ser encaminhado. Qualquer profissional de nível superior pode fazer esse encaminhamento. E aí você será agendado, terá uma consulta agendada para um ambulatório de especialidade, exatamente igual agenda ortopedia, neuro, cirurgia, agenda o ambulatório Transcender. O que é legal é que a gente não tem demanda reprimida. Então, uma vez que você peça o encaminhamento, é o tempo do posto de saúde conseguir a consulta, que normalmente são 15 dias. Quais são os profissionais que atuam lá no ambulatório Transcender? Nós temos a Fernanda, que é assistente social, o Danilo, que é enfermeiro, o Adriano, que é endocrinologista, eu, que sou ginecologista, e a Michele, que é a coordenadora do ambulatório. Tá. E tudo bem estruturado, bem preparado para receber essa população aí, né? Com acolhimento, com carinho, né? Com um apoio em todas essas fases aí, eu imagino, desse processo, né, doutora? Nós estamos ainda tentando buscar. Então, por exemplo, atualmente nós estamos sem psicólogo, o que para nós foi uma perda muito difícil, mas isso está em processo de busca por um novo psicólogo para o nosso serviço. Nós também estamos numa fase onde estamos nos organizando para mudar para um lugar, para uma região mais central, porque atualmente o ambulatório funciona lá próximo ao aeroporto, lá no Jardim Itatinga. Então é um lugar difícil, a depender é um lugar de difícil acesso. Não é fácil chegar até lá. Então a gente está buscando um lugar mais central, também está em processo. Existe uma promessa de que em 2025 a gente vá para uma região mais central. Estamos na busca para que o município consiga comprar os medicamentos necessários, porque atualmente a gente ganha essas medicações de uma doação do Estado. Então, a gente não tem nenhum controle sobre quanto de medicação vem, quando vem. Então, às vezes falta medicação, mas isso também é um processo. Já estamos com a documentação toda na prefeitura para a compra
para que a compra seja municipalizada. Mas estamos aí para o que precisarem. Você falou também, só por uma curiosidade também do público, esse ambulatório da Unicamp, a gente primeiro precisa passar com vocês para ser encaminhado para lá em algum caso ou não? Não, nós nem temos esse fluxo. Tá. O ambulatório da Unicamp, ele tem duas vias de encaminhamento. Uma é ir até lá. Porta aberta, mas é uma porta aberta para uma lista de espera, porque eles sim têm uma lista de espera grande. Então, você deixa o seu nome e o telefone e eles te ligam. O outro é um e-mail que às vezes está ativo, às vezes não, a depender do movimento deles. Sempre que nós precisamos, eles foram muito gentis, sempre acolheram os pacientes quando nós solicitamos. Então, existe um fluxo extraoficial de um coleguismo mesmo, que às vezes ajuda. Tá. Doutora, em relação assim à saúde, né? A gente tem aí a população feminina, masculina, temos os homens trans, as mulheres trans, mas mesmo assim a gente continua, né, com aquela genética daquele corpo que a gente nasceu. E isso impacta em alguns problemas de saúde, situações onde a gente precisa que mesmo que haja uma mudança hormonal ou uma mudança cirúrgica aí, a gente ainda precisa tomar alguns cuidados. E aí, também aproveitando, né, para falar do Outubro Rosa, quais esses cuidados que as pessoas precisam manter, né, para ter uma vida aí saudável? Eu queria mesmo aproveitar o Outubro Rosa para falar que o outubro deve ser de todas as cores. Existem mulheres com mama e homens com mama. Cis ou trans, eles têm risco de câncer de mama. A maior preocupação é um câncer de mama em mulheres que tomam hormônios, sejam mulheres trans, sejam mulheres cis que tomam anticoncepcional por período prolongado da vida. Mas é importante saber que mulher trans tem que fazer mamografia, mulheres travestis têm que fazer mamografia, homens com útero têm que colher Papa Nicolau. Óbvio, né? Isso é individual. Pacientes que não têm atividade sexual não têm que colher Papa Nicolau, sejam homens ou mulheres. Mas, uma vez que se relacionem sexualmente, seja homem com útero ou seja mulher com útero, tem que colher Papa Nicolau. Acho que isso é importante. Já não cabe mais, pelo menos para mim, falar sobre saúde da mulher. É saúde de todo mundo. Saúde de quem tem útero, de quem tem mama, no meu caso, que sou ginecologista. Então, a gente, mesmo que a gente faça essa mudança, utilize hormônio, né, para uma mudança, tanto para o feminino quanto para o masculino, a gente também tem que entender que a gente nasceu de uma forma e a gente tem algum desenvolvimento, possível desenvolvimento aí de uma doença relacionada, né, a esse órgão, que a gente não pode se esquecer que mesmo numa mudança aí a gente às vezes continua tendo, né, que não necessariamente você precisa tirar seu útero, tirar completamente sua mama, né, e então a gente precisa também ter esse olhar e esse cuidado com o nosso corpo, né? Isso mesmo. Né? Então, prestar assim atenção principalmente nesse mundo que às vezes a gente quer esquecer que a gente nasceu de uma forma, né? E todo direito, né? Com toda a certeza assim, do mundo, a gente tem essa possibilidade da gente escolher e se afirmar como a gente gostaria que fosse, mas que é importante
a gente também tem em mente esses cuidados que a gente tem que ter com a saúde, né? Existe uma coisa que impacta muito para a população trans, que é a disforia. Às vezes eles têm um incômodo muito grande com o próprio corpo. Então, às vezes, fazer o autoexame de mama para algumas pessoas é bastante complexo. É difícil, porque aquela pessoa não quer enxergar que ela tem uma mama, não quer olhar para aquela mama. E para que a gente faça um diagnóstico, a primeira coisa é você olhar para a tua mama, entender como ela é, examinar, saber se tem alguma verruguinha, algum carocinho, alguma coisa diferente, porque você não é obrigado a fazer a detecção de um câncer de mama, mas você pode chegar no médico e falar, minha mama não era assim. Só que para você falar, minha mama não era assim, dá uma olhada para mim, você precisa saber como ela é. Uhum. Isso já não é simples para as mulheres cis. Para as mulheres trans, às vezes é mais complicado. Para os homens trans que ainda têm mama, é mais difícil ainda. Então, o que eu acho é que essa campanha tem que falar sobre isso. Sobre homens, examinem suas mamas. Venham ao ginecologista para que elas sejam examinadas. Existem homens cis com câncer de mama também. E normalmente a descoberta é com câncer avançado e por outras especialistas que não são o ginecologista ou o mastologista. Porque eles demoram para enxergar que isso é possível. Então, acho importante, homens cis ou trans, examinem suas mamas. É importante, porque às vezes a gente não sabe, né, que a gente tem um caroço, que a gente tem alguma ferida, algum hematoma, alguma vermelhidão. A gente não sabe o que é, mas a gente sabe que aquilo não é normal, né? Então, prestar atenção também no nosso corpo, né, também é importante, seja qual gênero que for, né? Isso mesmo. Então, eu acho que fica aí o recado, galera, que, assim, respeitem, né? Eu acho que o respeito está acima de qualquer circunstância, né? A dignidade humana, né? Às vezes, você não é acolhido em casa, você não é tão acolhido assim na escola, porque vai ter aqueles que vão ser mais acolhedores, mais seus amigos, vão procurar te entender, e vão ter aqueles que não, né? Mas basta não entender, mas respeite, né? Cuide, ajude, acolhe, né? Eu acho que esse amor, essa sociedade, pelo menos é a que eu quero para mim, é que eu ensino para meus filhos, né? Que respeitem as pessoas e acolham nas suas dificuldades, né? E que eu fico muito feliz que a prefeitura tem um ambiente que é voltado só para esse cuidado dessas pessoas que também são especiais. Muito obrigada, doutora, pela sua participação, adorei a conversa. Eu é que agradeço. Tá bom? Eu e nosso ambulatório estamos à disposição. Tá bom, obrigada. Imagina. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas. Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação. Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você.